Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Senhor seja com você. No dia 21 de abril de 2024, nós chegamos na nossa 14ª aula referente aos estudos com o título Cartas da Prisão, onde nós estudamos ali as 4 cartas de Paulo, quando ele esteve preso, que ele escreveu quando esteve preso em Roma. E nesse dia em especial nós tivemos um problema na gravação da mensagem, na gravação da aula, e no final dessa aula alguns irmãos me procuraram e pediram para a gente regravar pelo menos o áudio, para que ficasse registrado, para que fosse transmitido a outras pessoas que não puderam estar presentes nesse dia e para que fosse também ouvido, assistido novamente por aqueles que estiveram na nossa igreja na manhã do dia 21 de abril. Então, eu estou regravando esse áudio, espero que ele seja uma fonte de bênçãos do Senhor para a sua vida e para a sua edificação. Bom, na 14ª aula da nossa série Cartas da Prisão, nós vamos falar sobre o grande propósito do casamento. Nós temos visto que essas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo e nós estamos agora estudando a carta de Paulo aos Efésios. Já falamos antes sobre a estrutura, os assuntos dessa carta. Paulo começa nos 2 primeiros capítulos falando sobre as bênçãos da eleição dos crentes, a bênção da eleição dos crentes. Depois, Paulo passa a falar, a partir ali da metade do 2º capítulo, sobre a união dos crentes, o que Deus faz quando traz os gentios e une aos judeus, formando um só povo. No final ali dessa sessão, no capítulo 4, ele fala sobre a distribuição de dons, a cooperação dos crentes. E desde o versículo 17 do capítulo 4, nós temos falado sobre o processo de santificação dos crentes. Esse se torna o assunto do apóstolo Paulo aqui no versículo 17 do capítulo 4. Ele começa a falar sobre santificação e o tema que ele traz, ou o assunto que ele traz para lançar os fundamentos desse novo momento na carta aos Efésios, é a ideia do despir-se da velha natureza. Nós vimos isso algumas aulas atrás, lançar fora as roupas velhas, as vestes velhas da velha natureza, não guardá-las para usar de vez em quando, mas de fato lançá-las fora e se revestir da nova natureza, colocar essas novas vestes, essa nova roupa que é condizente com o fato de nós sermos uma nova criatura, de nós estarmos vivendo uma nova vida em Cristo. Esse bloco vai até o versículo 24 e a partir do versículo 25 ele começa a trabalhar algumas aplicações práticas dessa ideia que ele trouxe até aqui. Então ele vai passar a dizer como é essa vida nova, como é essa vida revestida da nova natureza. E no versículo 25 do capítulo 4 até o versículo 2 do capítulo 5, nós vimos Paulo falando sobre a santidade que cresce no amor, como que viver em santidade edifica o meu irmão e não o prejudica. Dentro desse tema, Paulo vai falar lá no final desse bloco, no versículo 2, vivam em amor, como também Cristo nos amou. E essa expressão como também, ela é especialmente necessária para nós entendermos o nosso texto de hoje. Nós vamos ver isso mais à frente. O que Paulo está falando aqui é de uma imitação, que nós, como crentes, devemos ser imitadores de Cristo ou imitadores de Deus, como ele diz no versículo 1 do capítulo 5. E a partir do versículo 3 do capítulo 5 até o versículo 20 desse mesmo capítulo, nós vimos ali em 3 aulas com o tema Derrotando o Lado Sombrio, como que essa santificação continua acontecendo na vida dos crentes. Primeiro nós vimos sobre os pecados sexuais, do versículo 3 em diante, onde Paulo faz um contraste entre herdarmos o reino de Deus e estarmos debaixo da ira de Deus. Em seguida, a partir do versículo 7, nós vimos ali
o contraste entre o fruto da luz e as obras infrutíferas das trevas. E no final, nós contrastamos o viver como tolos e o viver como sábios, né? E nesse bloco, no bloco final, nós falamos sobre a importância de aproveitar bem o tempo ou remir o tempo, né? Como é colocado em outras traduções, e ser cheio do Espírito Santo. É o que ele diz no versículo 18, um versículo importante. Não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Depois ele vai falar sobre 3 efeitos dessa vida cheia no Espírito, né, que é falar entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, depois cantar e louvar com o coração ao Senhor e ainda dar sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E agora, a partir do versículo 21 do capítulo 5, que é o texto do nosso estudo de hoje, da nossa lição 14, né, dentro aqui da nossa série, nós vamos ver Paulo falando sobre a santidade no lar, ou a santidade familiar, ou ainda a santidade doméstica. Como que essa nova vida, como esse revestimento de santidade afeta as minhas relações dentro da minha casa, as relações entre marido e esposa, as relações entre pais e filhos e as relações entre senhores e servos do lar. Irmãos, para entendermos sobre isso, nós precisamos pensar na realidade cultural da cidade de Éfeso, especialmente em relação à família. Quando nós falamos do casamento, que é o nosso assunto de hoje, nós precisamos entender que aquela era uma época em que as mulheres eram extremamente inferiorizadas. Elas eram vistas como menores, inferiores aos homens, né? Os homens naquela sociedade tinham um direito de posse sobre tudo o que fazia parte da sua casa, da sua família. Era o conceito de pater familias, que era muito comum no Império Romano. Então, o pai daquela família era como um dono de tudo, dono dos seus filhos, dono das suas esposas, dos seus bens, e ele tinha direito de fazer o que quisesse com tudo isso, né? Então, as mulheres, nesse contexto, eram muito inferiorizadas. Além disso, naquela época e naquela cidade, nós tínhamos a prostituição como uma coisa cultural. Era cultura, era comum que os homens fossem casados, mas ao mesmo tempo, no dia a dia, tivessem relações com prostitutas, com bordéis e lugares, em lugares onde eram muito frequentes, muito comuns, melhor dizendo, naquela cidade e depois voltassem para estar com as suas esposas. Isso era algo cultural e tinha que ser aceitado pelas mulheres. Naquela época ainda os divórcios eram muito normalizados. A gente tem registros de pessoas que se casaram dezenas de vezes, né? E nesse contexto, o autoritarismo, especialmente pela parte dos homens era muito comum também, era muito presente naquela sociedade. Então nós temos essa tendência, né, que muitas vezes nós vemos por aí de acharmos que no passado as coisas eram melhores. E de fato nós vemos em muitos aspectos a sociedade declinando, piorando. Mas quando nós vamos para a época em que essa carta foi escrita, no primeiro século, antes do cristianismo se difundir, se espalhar pelo mundo, nós vemos que em muitos aspectos a situação cultural era ainda pior do que a que nós vemos hoje. A família estava ainda mais desgastada do que nós vemos nos nossos dias. Então Paulo propõe uma mudança, Cristo propõe uma mudança e Paulo explica isso aqui, expõe isso aqui para nós em relação à família. E essa mudança, irmãos, é uma mudança revolucionária e completamente contracultural. A gente precisa pensar que quem ouvia as palavras que nós vamos ler aqui hoje e era acostumado com a cultura familiar da cidade de Éfeso, ficava profundamente escandalizado, porque essas verdades são verdades contraculturais, e não só para a cidade de Éfeso, como também para a nossa realidade hoje. Então eu quero fazer a leitura do texto com você. Se você está acompanhando com a Bíblia aberta, leia também. Se está apenas ouvindo esse áudio, escute atentamente. O
texto da palavra de Deus, no versículo 21 do capítulo 5, que diz assim: Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Que o Senhor abençoe a nossa meditação na sua palavra e fale conosco nesse momento. Irmãos, nós terminamos o bloco anterior, a última aula, vendo como é a vida cheia do Espírito Santo. Nós falamos na semana anterior e citei aqui brevemente sobre 3 marcas dessa vida cheia do Espírito. Mas nós temos uma discussão no meio teológico se essas marcas seriam mesmo 3 ou se seriam 4. Porque no versículo 21 nós vemos o chamado a sujeitar-se uns aos outros, sujeitarmos-nos uns aos outros no temor de Cristo. E essa expressão, sujeitem-se uns aos outros, esse versículo, é um versículo de transição entre aquilo que nós vimos antes e aquilo que nós veremos depois. Quando nós pensamos na construção do texto, na construção gramatical desse texto, esse versículo se conecta com o que nós vimos antes. É como se ele viesse falando sobre o que deve decorrer da vida cheia do Espírito Santo. Então isso envolve falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantar e louvar com o coração ao Senhor, dar sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai e sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Mas, quando nós olhamos em termos de ideia, nós vemos que esse versículo, ou essa parte especificamente, nos conecta com o que vem depois. E o que vem depois? O que vem depois é a verdade de que Cristo redime os relacionamentos humanos, em especial os relacionamentos familiares. Cristo redime os relacionamentos humanos. Irmãos, nós vivemos num mundo onde relacionamentos, e eu digo aqui qualquer tipo de relacionamento entre pessoas distintas, entre instituições, entre países ou qualquer outra forma de relacionamento que você imaginar, são fonte de boa parte dos nossos problemas. Quando você assiste um noticiário, quando você ouve notícias, por aí, nós geralmente ouvimos notícias que são problemas de relacionamento. Se eu pedir para você pensar em algum tipo de problema de relacionamento, você não vai ter dificuldade para fazer isso. Por exemplo, nós temos visto no noticiário uma escalada da guerra entre Israel e Irã, um problema de relacionamento entre esses dois países. Ou você pode ver disputas de política partidária, brigas, inimizades por conta de partidos políticos, onde as pessoas vão além do debate de ideias e entram em ofensas pessoais e olham para o outro como alguém pior do que eu, porque pensa diferente de mim. Ou quando nós ouvimos sobre crimes
sobre homicídios, sobre a violência, problemas de relacionamento. Você pode pensar em disputas por herança, brigas entre irmãos, brigas entre vizinhos e tantas outras formas como os relacionamentos no nosso mundo podem gerar problemas para nós. Mas, irmãos, Deus não nos criou dessa maneira. Não foi assim que Deus nos fez. Quando nós olhamos para a criação, para o Éden, nós vemos que Deus cria um mundo perfeito, sem pecado, sem esse tipo de problema ou de dor. E por que hoje no nosso mundo essas coisas acontecem? Bom, porque o pecado entrou no mundo. Nós vivemos em um mundo caído. Naquele momento em que o homem e a mulher decidem tentar serem iguais a Deus, comendo do fruto que Deus disse para não comer, o pecado entra no mundo. E o que nós vemos logo em seguida, quando Deus questiona Adão por ter comido do fruto que Deus o proibiu de comer, nós vemos Adão acusando a sua esposa. Adão aponta para Eva e diz: foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela. Ou seja, nós vemos aqui já, logo no início, um conflito de relacionamento, um problema de relacionamento entre o homem e a mulher e também entre o homem e Deus, porque o homem, Adão ali, de certa forma, acusa ao próprio Deus e diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, isso não teria acontecido. Então a gente vê como que o relacionamento da parte de Adão, tanto com Eva quanto com o próprio Deus, se torna pecaminoso e problemático assim que o pecado entra no mundo. Quando nós olhamos para os filhos de Adão e Eva, os primeiros filhos, o que nós encontramos? Mais um problema de relacionamento, inveja de Caim contra Abel, que leva ao primeiro homicídio da história, né? Caim, o irmão mais velho, matando o seu irmão mais novo. E assim, quando nós continuamos a leitura da Bíblia, nós vamos ver o pecado avançar cada vez mais e os relacionamentos humanos decaírem cada vez mais, se tornarem cada vez mais problemáticos. E o que nós percebemos, irmãos, é que o pecado arruína as nossas relações. O pecado destrói as nossas relações. Por quê? Porque quando eu dou espaço para o pecado, eu dou espaço também para a ideia de que eu sou mais importante do que os outros. Eu venho primeiro. O meu interesse é prioridade para mim. Aquilo que eu quero é mais importante do que aquilo que faz o bem ou que é o bem para o meu irmão. Mas nessa trajetória bíblica, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos a Cristo. E quando nós vemos a Cristo, nós vemos Cristo nos ensinando a sujeição em amor. E é o que o texto diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Bom, irmãos, o que é sujeitar-se uns aos outros? É uma palavra que gera um certo incômodo para nós, sujeitar-se uns aos outros. Sujeitar-se, meu irmão, minha irmã, é não se colocar como superior a alguém, como superior ao outro. É considerar que o meu irmão, que a outra pessoa possui a mesma dignidade, o mesmo nível de dignidade que eu possuo. E então eu busco o bem dessa pessoa como busco também o meu bem. Eu abro mão daquilo que eu poderia defender como direitos e perdoo, e ajudo, e auxilio, e busco amar o meu irmão. Não é isso que Jesus diz lá em Mateus 22, 39, citando o texto de Levítico, quando ele fala, ame o seu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo, não menos do que você ama a ti mesmo. Um texto mais próximo da carta aos Efésios, em Filipenses 2, no versículo 3 e 4, nos versículos 3 e 4, vai dizer assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Isso é sujeitar-se. Isso é amar o meu irmão. É não ter em vista somente os meus próprios interesses, aquilo que eu acho que é melhor para mim, mas é olhar também
para aquilo que é o interesse do meu irmão, para aquilo que faz bem, que beneficia o meu irmão. Ou seja, eu não me vejo como superior a ninguém, por qualquer motivo que seja. Eu posso ser alguém que tenho uma condição financeira, um poder aquisitivo melhor do que um outro irmão da minha igreja. Mas isso não vai me fazer olhar para mim mesmo como alguém melhor ou superior a ele, de maneira alguma. Eu posso ter uma posição social melhor, mais beneficiada do que o meu irmão, mas isso não me faz enxergar a mim mesmo como superior a ele, como mais importante do que ele. Eu posso ter me esforçado mais na carreira, estudado mais, ter alcançado um nível de educação superior ou maior do que o meu irmão, mas isso não me faz melhor do que ele ou mais importante. Eu posso ter um nível educacional melhor do que o meu irmão, mas isso não me faz melhor do que ele. Existem pessoas que desprezam aqueles que não são tão inteligentes ou não conhecem tanto ou não dominam tanto o português, né, como eles próprios dominam. Você já viu aquela pessoa que, quando o irmão comete qualquer errinho de português, já torce o nariz? Se o meu irmão falar qualquer palavra errada, se o meu irmão falar problema, falou problema, não é uma pessoa para eu andar junto. Já viu esse tipo de gente? Irmãos, nós não podemos ser assim. Não é isso que Cristo nos ensina. Cristo nos ensina que todos nós somos igualmente dignos. Todos nós. Olha o que o texto diz: sujeitem-se uns aos outros. O texto não diz sujeitem-se aos seus superiores, sujeitem-se àquelas pessoas que estudaram mais do que você, sujeitem-se àquelas pessoas que alcançaram uma posição social melhor. Não, ele diz: sujeitem-se uns aos outros, a cada um dos seus irmãos. Você deve se sujeitar. Lá em Colossenses 3, no versículo 11, Paulo está falando sobre algo muito parecido com isso que ele fala aqui aos Efésios. No versículo 11 ele vai dizer: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, irmãos, na igreja, não importa as nossas diferenças, não importa. Não importa se eu sou flamenguista e meu irmão é vascaíno, não importa se eu prefiro o político A e o meu irmão prefere o político B, não importa se eu sou de uma etnia, de uma raça diferente do meu irmão, se eu sou de um gênero diferente, se eu sou homem e a minha irmã é mulher, não importa se eu sou mais velho e o outro é mais novo, todos nós somos igualmente dignos diante de Deus e nos sujeitamos uns aos outros. Essa unidade é o milagre, o grande milagre da igreja. E nós só vemos isso na igreja do Senhor. Independente das nossas diferenças, nós nos amamos, nos unimos, nos sujeitamos uns aos outros. Isso só é possível, irmãos, em Cristo. É o que diz o texto de Colossenses, né? Cristo é tudo e está em todos. Então, quando eu olho para o meu irmão, eu não atento, eu não priorizo a minha diferença para ele. Não, quando eu olho para o meu irmão, eu vejo Cristo nele. Eu vejo uma pessoa que foi criada por Deus, assim como eu. Eu vejo uma pessoa que é amada por Cristo. Uma pessoa que ama ao Senhor que eu amo. Uma pessoa que vive a presença de Deus, que possui em si o Espírito Santo e a presença de Deus, assim como eu desejo possuir também. Então, Cristo, que é comigo, é também com meu irmão. O mesmo Cristo que está em mim está também no meu irmão. Então, não devem haver divergências, diferenças. O que deve haver é a unidade que nós encontramos em Cristo Jesus, porque Cristo é tudo e está em todos. Ou, voltando para o texto aos Efésios, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo.
essa sujeição só é possível por causa de Cristo, porque eu temo o meu Senhor. Cristo é tudo, meu irmão. Cristo é tudo. As nossas diferenças são secundárias. É somente no temor de Cristo que eu posso abrir mão do meu egoísmo, do meu orgulho que vem do meu pecado e me submeter ao meu irmão. E por que, irmãos, nós separamos todo esse texto, todo esse tempo até aqui, tratando somente desse primeiro versículo? Porque essa verdade, esse versículo é o que fundamenta tudo que vem a seguir. Você pode pensar, poxa, mas a gente não ia falar sobre casamento? Sim, nós vamos falar sobre casamento, mas sem entender essa verdade, sem entender como Cristo nos faz amar e nos sujeitar aos nossos irmãos, nós não vamos entender nada mais do que o texto fala para nós daqui para frente. E tudo que Paulo vai tratar até o versículo 9 do capítulo 6 parte dessa verdade, no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ele agora aplica essa verdade. E hoje nós vamos ver essa verdade sendo aplicada ao casamento. É o nosso texto que vai partir aí agora do versículo 22. Irmãos, daqui até o final desse nosso bloco, que vai até o versículo 33, o apóstolo Paulo vai falar sobre 3 relacionamentos, 3 relações. A primeira relação, a mais óbvia, que você vai encontrar até mesmo aí no título da Sociedade Bíblica, é a relação entre o marido e a mulher, entre o marido e a esposa, marido com esposa. A segunda relação que nós vamos ver nesse bloco, nesse texto, é a relação que existe entre Cristo e a igreja, a relação de Cristo com a igreja. E qual seria, então, a terceira relação? Nós vemos a relação de marido e esposa, uma relação clara no texto. Nós vemos a relação de Cristo entre Cristo e a igreja. Também é possível observar claramente. Mas o texto vai trazer ainda, irmãos, a relação entre essas duas unidades, marido e esposa, e Cristo e igreja. Como que marido e esposa se relacionam com Cristo e igreja. Que relação existe entre essas duas unidades? E nós vamos ver no texto que existe uma relação muito profunda, misteriosa, como nós vamos ver aqui mais adiante, e gloriosa do casamento com a relação de Cristo com a sua igreja, que em outros momentos é chamado de sua noiva. E no texto, irmãos, essas 3 relações não são trabalhadas de forma sequencial, elas vão se alternando, e assim nós também vamos fazer hoje, alternar a fala sobre a relação de marido e esposa, a relação de Cristo e igreja e a relação dessas duas unidades. E assim nós construiremos o nosso entendimento para hoje. Eu quero começar falando sobre a estrutura do casamento. De que maneira Deus criou, organizou ou estruturou o casamento? Vai ser o mesmo texto que nós vamos falar do nosso segundo ponto hoje, que vai do versículo 22 ao versículo 24, que diz assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Na relação, irmãos, entre marido e esposa, que nós vamos encontrar aqui nesse texto, Paulo vai começar falando sobre o papel da esposa, os deveres da esposa. Mas antes de entrarmos nessa parte, eu quero antes olhar com você para esse versículo intermediário, desses 3 versículos que nós lemos aqui, que é o versículo 23. Porque no versículo 23 nós temos um entendimento importante que sem ele nós não vamos compreender os próximos entendimentos. Aqui no versículo 23, o apóstolo Paulo vai falar sobre como Deus estruturou, como Deus organizou o casamento. E ele vai dizer que o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja
sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, o marido é o cabeça da esposa. E aqui nós vemos algumas verdades, irmãos. A primeira verdade é que marido e esposa formam uma unidade. Essa ideia de cabeça pressupõe que existe o corpo, então é um único organismo. Quando nós vamos lá para o texto de Gênesis 2, versículo 24, em que Deus institui o casamento, nós vemos o texto dizendo assim: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de modo que não são mais dois, mas sim uma só carne. Então, homem e mulher se unem. Homem e mulher são uma só carne. Ou seja, o casamento é muito mais do que duas pessoas convivendo no dia a dia. É muito mais do que duas pessoas compartilhando algumas coisas, seus corpos, um teto, ou as contas a pagar. É muito mais do que isso. Existem casamentos, irmãos, que se limitam a isso. Talvez você já tenha visto algum casamento assim, ou até vivido essa experiência no seu próprio casamento, de momentos em que parece que não existe conexão, parece que não existe unidade, parece que são somente duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, compartilhando o mesmo espaço, mas não existe mais uma conexão, não existe mais uma unidade. O casamento, biblicamente falando, não foi feito para isso. O casamento é uma única unidade, é um único sistema, é um único organismo. Por isso a Bíblia diz que os dois são um só, os dois se tornam uma só carne. Existe uma unidade gloriosa que acontece naquele momento em que o noivo e a noiva vão até a presença do Senhor diante de muitas testemunhas e firmam ali uma aliança. A partir de então, eles se tornam uma só carne, unida por Deus. É isso que Jesus diz lá em Mateus 19, no versículo 6. Ele cita esse texto de Gênesis, né? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas ele complementa dizendo: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Essa união, essa unidade, é uma unidade estabelecida por Deus e abençoada por Deus. E uma segunda verdade que nós vemos aqui no versículo 23 é que essa unidade possui uma estrutura, possui uma organização. Ou seja, esse novo lar tem uma estrutura que é qual? O marido sendo o cabeça do lar. O que isso significa? Isso significa, meus irmãos, que o marido, o homem, recebeu a incumbência de liderar o seu lar. A responsabilidade da liderança do lar recai sobre o homem. E veja, eu não escolho essas palavras aleatoriamente. De fato, isso é uma responsabilidade. Essa liderança, o fato de um homem ser o cabeça, fala muito mais dos seus deveres do que dos seus direitos. E isso é diferente da ênfase de muitos homens. Nós vemos homens que querem defender, que são líderes, mas fazem isso querendo ser servidos, querendo que as suas esposas e os seus filhos o obedeçam em tudo e os sirvam em tudo. Mas quando a Bíblia fala do homem como cabeça, não está falando disso. Está falando do homem como cabeça para servir, como um dever seu, uma responsabilidade sua. Essa é a sua missão. Nós vamos falar sobre a missão do homem um pouco mais à frente. Uma terceira verdade que nós vemos aqui ainda no versículo 23 é que essa estrutura da família, do casamento, é semelhante à relação que existe entre Cristo e a igreja. Ou seja, aqui nós começamos a perceber que existe uma forte relação de marido e esposa e Cristo e igreja, entre marido e esposa e Cristo e igreja. Por isso, no versículo 23, nós vamos ver a expressão como também Cristo. E essa palavra também aparece em diversos momentos aí no nosso texto. Se você estiver ouvindo isso com a sua Bíblia aberta, você pode passar os seus olhos nos versículos seguintes
e procurar quantas vezes a palavra também aparece. Também vocês, assim também vocês, como também. E, na maior parte do aparecimento, né, do surgimento dessa palavra no texto de Paulo, ele está fazendo uma comparação entre o casamento, homem e mulher, com a relação Cristo e igreja. Ou seja, a gente vê aqui que o casamento espelha a relação entre Cristo e a igreja. E também deve ter uma estrutura semelhante a que existe na relação entre Cristo e a igreja. Ali, Cristo é o cabeça da igreja. Existe alguém que é o cabeça. E assim também, se o casamento espelha essa relação, deve existir alguém que é o cabeça. E uma última verdade que nós vemos aqui nesse texto é que tanto na relação de Cristo com a igreja, quanto na relação entre o marido e a esposa, o cabeça se destaca não por suas exigências ou por seus direitos, mas sim pelo serviço. É como termina o versículo 23, sendo ele próprio, Cristo, né, o salvador do corpo. O que nós vemos aqui é que Cristo é o cabeça, mas não para ser beneficiado, não para ser servido, e muito menos para oprimir a outra parte. Não, ele é o cabeça servindo a igreja, ao salvar a igreja. O grande destaque, a grande atitude que toma destaque no fato de Cristo ser o cabeça é a atitude de salvar, é a atitude de servir, é a atitude de se entregar pela outra parte, de se entregar pela igreja. Bom, então, conscientes dessas verdades, nós podemos voltar para o nosso versículo anterior e analisar aqui quais são, ou melhor, o que é esperado da esposa, da parte da esposa, ou qual é a missão da esposa. Os versículos 22 e 24 vão dizer: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. E no versículo 24 diz: Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Irmãos, esses versículos são alguns dos versículos mais questionados por muitos hoje em dia, principalmente por conta da influência do movimento feminista, que vem tomando força na nossa sociedade. Esse é um movimento que defende uma ideia de empoderamento feminino, uma palavra que a gente com certeza já escutou por aí. O empoderamento feminino, que nada mais é do que uma autossuficiência da mulher. Então, esse movimento vai dizer que a mulher precisa bastar-se, precisa não depender de ninguém, precisa ser autossuficiente, dona de si, protagonista de si mesma, da sua história, E nessa defesa da autossuficiência da mulher, nós vemos diversos campos ou diversas pessoas dentro desse movimento defendendo uma depreciação do homem, dizendo que a mulher não precisa dos homens ou que o mundo seria muito melhor se os homens fossem extintos, se os homens não existissem. Assisti um vídeo recentemente onde uma pessoa pergunta para algumas mulheres: você acha que as mulheres sobreviveriam bem se os homens sumissem do mundo? E muitas delas disseram que sim. Então, influenciadas por essa ideologia, por esse movimento, muitas defendem que homens são opressores em potenciais ou coisas do tipo. Então, esse movimento coloca as mulheres contra os homens e defendem um tipo de autossuficiência feminina que não é embasado, não é sustentado pela Bíblia. O que a Bíblia traz é algo muito diferente. A Bíblia fala de sujeição, submissão. E que tipo de sujeição da esposa a Bíblia apresenta? Bom, primeiro nós precisamos entender o que não é essa sujeição, o que não é essa submissão. Primeiro, submissão não é inferioridade da mulher. Em nenhum momento a Bíblia afirma ou defende que a mulher é inferior ao homem,
que a mulher é menos digna, que a mulher é menos importante do que o homem, de maneira nenhuma. A Bíblia mostra que a esposa e o marido, a mulher e o homem, possuem papéis diferentes, sim, ou, como nós dizemos, papéis complementares. Mas ainda assim, a mulher e o homem possuem a mesma dignidade, dignidade igual. E de onde vem a dignidade da mulher e do homem? Do fato de os dois terem sido feitos à imagem de Cristo. É isso que diz o texto de Gênesis: ambos foram feitos à imagem de Deus. Diz que Deus criou o homem, e ali o texto, a palavra pode ser traduzida como a humanidade, conforme a sua imagem e semelhança. E depois completa dizendo: homem e mulher, aqui já tratando do gênero mesmo, homem e mulher os criou. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus, possuindo a mesma dignidade. Então, quando o texto bíblico fala de sujeição ou submissão, não está falando de inferioridade da mulher. Também não está falando, em segundo lugar, de uma obediência incondicional. Não diz que a mulher precisa seguir o seu marido em tudo ou obedecer o seu marido em tudo. Não, a Bíblia mostra para nós que esse tipo de obediência incondicional, ela é devida somente a Deus. Somente Deus deve ser seguido e obedecido incondicionalmente. No momento em que o marido orientar, direcionar a esposa a fazer alguma coisa que vá na direção contrária à vontade de Deus, a resposta da esposa ou o pensamento da esposa deve ser aquele mesmo de Pedro e João diante do Sinédrio. Você pode se lembrar do texto de Atos, quando as autoridades judaicas, e eram autoridades sobre os apóstolos, quando eles disseram para que não pregassem mais sobre Cristo, a resposta de Pedro e João foi: o que é mais importante, obedecer a Deus ou obedecer a homens? E o texto vai deixar evidente para nós que mais importante é obedecer a Deus. Então, quando a Bíblia fala de uma sujeição da esposa, não é uma obediência incondicional. E terceiro, também não é uma autoanulação. O texto não está dizendo que a esposa precisa abrir mão da sua opinião, abrir mão da sua perspectiva, do seu ponto de vista, daquilo que ela pensa, daquilo que ela gosta ou deseja, em favor do marido sempre. Não, quando nós vamos para Gênesis novamente, no capítulo 2, no versículo 18, nós vamos ver a esposa sendo definida como uma auxiliadora, como uma ajudadora, ou como traz uma nova versão que está sendo lançada agora, a atualização da NVI, a esposa como uma aliada do marido, uma pessoa que caminha junto, uma pessoa que luta junto, que cresce junto, que não se anula, não somente é conduzida pelo marido, mas está junto dele como uma ajudadora, auxiliadora. Deus diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora. Então a mulher, ela não se anula, não existe aqui uma autoanulação, existe aqui uma parceria. Ou seja, submissão não é nenhuma dessas coisas. E o que é, então? Bom, para entender melhor, a gente pode ir para o final do nosso texto de hoje, lá no versículo 33. No final do versículo 33, a última frase do nosso bloco de hoje vai dizer assim: e que a esposa respeite o seu marido. Olha que interessante. Ele está repetindo ou resumindo os papéis, as missões dadas à esposa e ao marido, mas aqui ele traz uma palavra diferente. Ele diz que a esposa respeite o seu marido. O que isso mostra para nós? O que isso revela para nós? Isso revela, irmãos, que a submissão acontece quando a esposa reconhece, apoia e respeita a missão do marido. Qual é a missão do marido? Nós vimos no versículo 23, a liderança do lar, a liderança da família. Então, essa sujeição acontece no momento que a mulher respeita e apoia e segue essa liderança. Isso é o que Deus espera da esposa.
Essa é a missão da esposa. Então a mulher não vive o seu propósito no casamento quando ela se rebela contra o homem, quando ela tenta se impor sobre o seu marido, quando ela tenta anular o seu marido, mas sim quando ela apoia a missão de liderança que Deus deu ao seu marido. O que existe aqui é uma cooperação, onde a mulher apoia e ajuda o seu marido a ser um bom cabeça do lar. A sujeição da esposa é um cumprimento também da sua própria missão. Ao apoiar o seu esposo na liderança do lar, a esposa cumpre a sua própria missão. E para muita gente, irmãos, os gritos do feminismo já fazem tanto eco, essas ideias do movimento feminista já estão tão enraizadas em si, que o incômodo com essas verdades, o incômodo mesmo com a leitura desse texto, é inevitável. E a gente precisa pensar como nós podemos superar a influência da cultura em nós. Como nós podemos ir além da influência dessas ideologias, dessas palavras, desses gritos que nós escutamos por aí. E nós só vamos conseguir vencer a influência dessa cultura olhando para Cristo. Quando nós olharmos para Cristo. Por isso que o versículo 22 termina dizendo que a mulher se sujeite, que a esposa se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. E nós já vimos aqui que existe essa diferença da obediência aos homens e a obediência a Deus. Então, essa sujeição, quando fala como ao Senhor, não quer dizer que é uma sujeição igual à sujeição ao Senhor, porque a sujeição a Cristo, somente a sujeição a Cristo, é uma sujeição incondicional. O que essa expressão traz para nós é o seguinte: esposa, você já está sujeita a Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. E veja, Paulo está escrevendo aqui para uma igreja, então para mulheres que fazem parte da igreja. Você, esposa, que é cristã e faz parte da igreja, você já está sujeita a Cristo. Agora, perceba, o casamento reflete a relação entre Cristo e a igreja, onde existe um cabeça e um corpo. E assim, da mesma maneira como a igreja aceita a liderança de Cristo, da mesma maneira como você, cristã, se sujeitou à liderança e ao governo de Cristo, você deve também se sujeitar à liderança do lar que foi incumbida ou entregue por Deus ao seu marido. Por isso vai dizer no versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Ou seja, a esposa reflita essa relação de Cristo, entre Cristo e a igreja, no seu lar. Quando a esposa aceita a estrutura criada por Deus para o casamento, ela contribui para que o seu casamento cumpra esse propósito de refletir a relação entre Cristo e a igreja. Isso é o que Deus designou e o que é esperado por Deus da esposa. Mas qual é a parte do marido? Qual é a missão do marido? Já falamos um pouco sobre ela, mas vamos nos aprofundar agora nos versículos seguintes. Do versículo 25 ao 29, Paulo vai dizer: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Bom, irmãos, se a missão da mulher pode ser resumida na palavra submissão, a missão do homem pode ser resumida em qual palavra?
na palavra amor. A missão esperada do homem é uma liderança movida pelo amor. Uma liderança movida pelo amor. E hoje em dia, irmãos, existe muita confusão sobre o significado dessa palavra, amor. O que significa amor? Muita gente diz amar sem entender de fato o que o amor é. Existem pessoas que confundem o amor com um desejo, com uma atração física. Então sentem uma atração física e pensam, amo essa pessoa. Na verdade, só existia ali um desejo. Algumas pessoas confundem amor com aquele sentimento apaixonado, aquelas borboletas no estômago, e muitos vão para o casamento e lá na frente esse sentimento de borboletas no estômago, de paixão, ele passa e essas pessoas vão dizer o quê? O amor acabou. Não existe mais amor entre nós. Mas, na verdade, o que acabou foi o sentimento de paixão. Algumas pessoas confundem amor com o sentimento de posse, e é onde entra o ciúme. Outras pessoas confundem o amor com a dependência emocional. Eu preciso dessa pessoa para não me sentir sozinho, mas isso também não é o amor. Essas ideias erradas sobre o que o amor é arruinam os relacionamentos, destroem casamentos, destroem relacionamentos. O verdadeiro amor, meus irmãos, pode ser encontrado facilmente. Uma expressão dele é facilmente encontrada. E onde nós encontramos uma expressão do verdadeiro amor? Nós encontramos em Cristo. É por isso que na segunda parte do versículo 25 vai dizer: como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo amou a igreja. Irmãos, a maior manifestação de amor, eu digo de amor verdadeiro, foi realizada por Cristo em favor da igreja. Foi realizada na cruz do Calvário, quando Cristo vem ao mundo e se faz como um de nós, como homem, sofre todas as coisas, é traído, é cuspido, é torturado, é abandonado e é levado à cruz do Calvário. Quando ele é pendurado ali na cruz do Calvário e sofre e se sacrifica pelo bem da sua amada igreja, nós temos ali a manifestação mais esplêndida e gloriosa, já encontrada e já vista nesse mundo, do que é o amor verdadeiro. E esse mesmo versículo nos ajuda a entender isso, porque ele diz: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa entrega expressa o amor, ou seja, se precisássemos deixar aqui uma definição, eu diria que o amor está na disposição genuína de se entregar, de se sacrificar pelo bem da outra pessoa. Então, irmãos, amar é derrotar o egoísmo. Amar é destruir o individualismo. É viver para o benefício de outra pessoa. É viver para o bem de outro. É não priorizar a mim mesmo, o meu bem-estar, mas agir visando o que é melhor para aquela pessoa que eu amo. Agir visando o bem da pessoa que eu amo. E aqui nós vemos a conexão que existe entre a missão do homem e o versículo 21, onde diz: sujeitem-se uns aos outros. E nós falamos que o sujeitar é exatamente isso. Priorizar o bem do meu irmão. Colocar o bem do meu irmão como o mais importante. Então, amar da mesma maneira é me entregar, é me sacrificar pelo bem de outra pessoa. Foi isso, meus irmãos, que Cristo fez por nós. Foi isso que Cristo fez de forma perfeita. E o apóstolo Paulo destrincha essa ação de Cristo em favor da igreja, como que Cristo beneficia a igreja com seu amor. E o texto vai dizer: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E você vai lembrar qual é o tema de todo esse bloco que nós estamos trabalhando aqui, do versículo 17 do capítulo 4 até o versículo 9 do capítulo 6. O nosso tema é a santificação dos crentes. E nós vemos aqui, irmãos, que isso só é possível porque Cristo nos ama. A nossa santificação, a nossa libertação do poder do pecado só foi possível porque Cristo nos amou. Só foi possível porque Cristo se entregou em sacrifício para nos salvar dos nossos pecados. Ele nos justificou, ele nos tornou, nos considerou, nos declarou justos, ele nos purificou. Ele está operando em nós dia após dia e continuamente a sua santificação. E por fim, todos nós, como igreja gloriosa do Senhor, estaremos totalmente livres da presença do pecado, ali nas bodas do Cordeiro, na presença de Deus. É isso que diz Apocalipse 19, dos versículos 6 ao versículo 9. O texto vai dizer assim: então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Irmão, se você está em Cristo, você estará aqui, na ceia das bodas do Cordeiro, como igreja gloriosa, totalmente livre da presença do pecado. E essa grande glória que nós viveremos só é possível porque Cristo nos amou, porque Cristo se entregou por nós. E assim deve ser, meus irmãos, o amor do marido pela esposa, um amor que o leva a se sacrificar buscando o bem dela. Isso é ser cabeça. Veja, é muito diferente de ter atitudes opressivas, é muito diferente de uma tirania, de uma liderança tirana, é muito diferente de agir com grosseria, de forma rude, de forma hostil. Não, é entrega. Amar é se doar, é cuidar com afeto, com carinho, amorosamente da pessoa com quem eu escolhi estar, da esposa que Deus me deu. Nós vemos por aí, irmãos, maridos que querem que as suas esposas sejam submissas, mas eles não querem amá-las de forma sacrificial. E sem amor, eles nem mesmo vão entender o que é a submissão. Sem amor, eles nem mesmo vão entender o que é a própria liderança bíblica, a missão deles. E o que nós vemos aí no versículo 28, em seguida, e no 29, diz assim: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Irmãos, a ideia de cabeça, ela é mais profunda, ela fala mais para nós do que meramente a ideia de líder do lar, porque cabeça pressupõe, melhor dizendo, uma unidade. Toda cabeça possui um corpo. A gente não vê cabeças andando soltas por aí. Se víssemos, seria muito assustador, na verdade. Mas existe um corpo que se une a essa cabeça, e o corpo é parte da própria cabeça. O que o texto está dizendo aqui
é que a esposa e o marido são uma unidade. Então, o marido deve olhar para a esposa como parte dele mesmo, como parte de quem ele é, o que ele diz no final do versículo 28. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Ou seja, eu não agrido a mim mesmo, eu cuido de mim. Pense, se você se machucar em algum lugar, se você torcer um tornozelo, quebrar um osso do seu corpo, o que você prontamente vai fazer? Você vai buscar os meios para curar aquela ferida. Então, eu vou fazer um curativo, eu vou procurar um hospital para botar um gesso, uma atadura, algo do tipo. Eu vou cuidar do meu corpo que se feriu. O que o texto está mostrando é que, da mesma maneira, nós devemos cuidar das nossas esposas, maridos. Devemos olhar para elas com cuidado, como se cuidássemos de nós mesmos, porque se eu faço o bem para minha esposa e eu sou uma só carne com ela, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Da mesma maneira que, se eu faço mal para minha esposa, sendo eu uma só carne com ela, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Mas se eu busco o bem dela, eu estou agindo da forma como Cristo age com a igreja. E aqui nós mais uma vez vemos a expressão como também Cristo no final do versículo 29. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, como também. Irmãos, algo necessário de nós entendermos aqui nesse texto ainda é que esse como também, ou essa imitação, não é uma imitação meramente comportamental, não é uma imitação somente no nível das atitudes, como se nós estivéssemos daqui olhando para um exemplo distante e tentando entender como que aquela pessoa age lá longe, e então eu tento copiar daqui, da onde eu estou, existindo uma separação, um distanciamento entre mim e aquele a quem eu busco imitar. Não. Nós vamos ler aí no versículo 30 o seguinte: porque somos membros do seu corpo. Porque somos membros do seu corpo. Esse versículo é um versículo curto, é o mais curto da nossa porção, mas eu quero olhar para ele com um pouco mais de atenção, porque ele traz para nós uma ideia importante. Ele mostra que a relação marido e esposa com Cristo e igreja não é uma mera imitação comportamental. Por quê? Porque nós vivemos anteriormente essa experiência. Antes de aplicarmos isso no casamento, nós já estamos vivendo essa mesma experiência na relação de Cristo com a igreja. Nós entramos no corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos atraídos por Cristo, vivemos essa experiência e então passamos a ser transformados por ela. De forma que as nossas ações não são meramente externas, elas são ações de alguém que está sendo transformado. Alguém, como nós vimos lá no começo do nosso bloco sobre santificação, no capítulo 4, versículo 22 a 24, alguém que deixou de lado a velha natureza e se deixou renovar no espírito, se deixou revestir da nova natureza. Ou seja, irmãos, não é algo meramente comportamental, como uma criança que observa as atitudes do pai e tenta imitar, não somente isso, mas a santidade, ela é renovação no espírito. Renovação no espírito, é o que diz o versículo 23 do capítulo 4. Nós estamos sendo renovados interiormente. E essa mudança no nosso interior se manifesta no exterior, quando nós amamos e nos sujeitamos. Não se trata, então, meu irmão, de somente um esforço mimético de imitação comportamental, de agir em desacordo com aquilo que eu sou para tentar fazer algo diferente. Não, meus irmãos, não se trata de fazer, mas se trata, sim, de ser. E de ser o quê? De ser cheio do Espírito.
É daí que nós partimos, no versículo 18 do capítulo 5, deixem-se ser cheios do Espírito, deixem-se encher do Espírito. É somente quando no nosso interior o Espírito nos enche, o Espírito nos molda, nos transforma, que nós começamos então a agir e a fazer aquilo que Deus espera de nós. É só quando nós somos verdadeiramente transformados que nós podemos, de fato, imitar a Cristo. Sem isso, irmãos, sem o Espírito Santo, os nossos esforços sempre estarão muito distantes daquilo que nós precisamos viver, sempre serão insuficientes, porque o padrão é alto demais, entende? Ele está dizendo: olhem para Cristo e sejam imitadores de Deus. Veja como nós podemos fazer isso. O padrão é alto demais. Nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo. Nós nunca chegaremos a ser como Cristo foi, a agir perfeitamente, com um amor tão perfeito como Cristo agiu, como Cristo teve. Mas nós, para avançarmos nessa missão que Deus concedeu a nós dentro do casamento, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo conosco, porque no Espírito, e somente no Espírito, marido e esposa podem de fato refletir essa relação entre Cristo e a Igreja. Marido e esposa podem de fato cumprir o propósito que Deus designou para eles. Então o casamento passa a fazer sentido, encontra o seu grande propósito. É o que ele diz no versículo 31. Eis porque, abre aspas, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Fecha aspas. Eis porque, e então ele cita o texto de Gênesis 2:24, onde Deus cria o casamento. O que ele está dizendo aqui? Eis porque Deus criou o casamento. Eis porque tudo isso que nós vimos até aqui revela o grande propósito do casamento, o maior propósito do casamento. E vamos parar para pensar, irmãos, por que as pessoas se casam hoje em dia? Tem a ver com isso? Pense de modo sincero. Por que as pessoas se casam? Bom, por um lado, nós temos aquelas pessoas que desprezam o casamento, que dizem que não precisam casar, que só vão se ajuntar e então vivem uma vida fora daquilo que Deus espera delas, né? Uma vida com práticas sexuais ilícitas que Deus não apoia, aprova. Mas no outro extremo, nós temos aquelas pessoas que ainda assim não estão em Cristo e se casam. E, não generalizando, mas em boa parte dos casos, na grande maioria dos casos, as pessoas que fazem isso idolatram o casamento de alguma maneira. Como assim? Essas pessoas entendem que o casamento vai salvá-las de alguma coisa, que sem o casamento elas não teriam. Bom, então o casamento me salva. Do que? O casamento me salva, e aí cada pessoa vai ter a sua razão. O casamento me salva, por exemplo, da solidão. E as pessoas vão dizer, sem o casamento eu vou viver sozinho. Eu não quero viver sozinho, então eu preciso do casamento para me salvar da solidão. Ou então o casamento me salva do sentimento de rejeição, do sentimento de que não sou amado. Eu preciso de alguém que me ame e que viva comigo, para então eu me sentir amado. E o casamento que vai me livrar desse sentimento de rejeição, de desamor, de desamparo. Ou o casamento me salva da tristeza. Ou o casamento me salva da falta de propósito. Você já viu aquelas pessoas solteiras que ficam ansiosas para casar e que pensam, não, quando eu casar, quando eu encontrar alguém para casar, então a minha vida vai valer a pena, então a minha vida vai ter sentido. Isso é idolatria. Ou algumas pessoas pensam, o casamento vai me salvar de uma velhice sem filhos, de uma velhice sozinho, enfim. Todos esses motivos, irmãos, são motivos egoístas, motivos autocentrados, individualistas, idólatras. Eu preciso do casamento para me salvar de algo. Mas Deus não criou o casamento para isso. Deus não criou o casamento para te salvar do que quer que seja. Deus criou o casamento por uma razão. E é isso que ele diz aqui no versículo 31. Eis porque Deus criou o casamento. E o que nós temos visto até aqui?
O casamento aponta para o amor de Cristo. O casamento aponta para a submissão da igreja. O casamento aponta para a relação gloriosa que existe entre Cristo e a igreja. E essa relação gloriosa revela o reino de Deus ao mundo. Essa relação gloriosa convida o mundo a participar desse amor, convida o mundo a vir até Cristo. Assim o casamento precisa agir, convidando o mundo a vir a Cristo. Por isso, no versículo 32, ele diz: grande é esse mistério. Qual mistério? Ele continua dizendo: mas eu me refiro a Cristo e à igreja, não ao casamento. O grande mistério é Cristo e a igreja. Meu irmão, minha irmã, a relação mais importante não é a relação do casamento. A relação mais importante é a de Cristo com a igreja. O seu casamento não é o mais importante. Cristo é o mais importante. O seu casamento não é o centro da sua vida. Cristo é o centro da sua vida. E o seu casamento, então, deve apontar para Ele, deve revelar a Ele, deve revelar o amor dele por nós, o amor dele por sua igreja. E é assim que Paulo conclui o texto, dizendo: também quanto a vocês, no versículo 33, que cada um ame a própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. É que a gente tem o último também do nosso texto. Assim como Cristo ama a igreja, também quanto a vocês, vivam essa relação no seu casamento. O cabeça que ama a sua noiva, a sua esposa, e a esposa que se sujeita e respeita o seu marido. Concluindo, meus irmãos, a realidade da família nos nossos dias não está muito distante da realidade da cidade de Éfeso. Quando nós olhamos aí afora, nós vemos ideologias antibíblicas que buscam destruir a família. Nós vemos um mundo que se move por relações de consumo, pessoas que se relacionam umas com as outras somente até o ponto em que o outro me beneficia. Eu me relaciono com alguém somente até o momento que aquela pessoa é benéfica para mim, é boa para mim, é vantajosa para mim. Depois eu descarto, quando eu perceber que não está sendo mais tão vantajoso assim. É um mundo de relações líquidas, como dizia um antigo sociólogo. E o que nós vemos é uma explosão de divórcios. O número de divórcios aumentando cada vez mais e a família sendo cada vez mais bombardeada no nosso tempo. E nesses dias, especialmente nesses dias, a defesa do conceito bíblico de casamento se torna cada vez mais importante. E uma defesa não só no discurso, como eu estou fazendo aqui agora, ou como você pode fazer no seu trabalho, na sua família, não só no discurso, mas uma defesa que se reflita em famílias cristãs que vivam de fato e manifestem de fato essa verdade. Isso, irmãos, é mais do que uma resposta às ideias erradas que as pessoas têm sobre casamento. Isso é uma resposta a um mundo que não sabe mais o que verdadeiramente é amor. E por quê? Porque esse mundo está se afastando de Cristo. E ao se afastar de Cristo, se afastam do amor verdadeiro, que é o amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus. Irmãos, as nossas casas podem e devem ser espelhos da relação entre Cristo e a igreja, modelos de amor, modelos de sujeição que apontem para Cristo. As nossas famílias precisam ser uma luz em um mundo de trevas. É isso que Paulo diz no versículo 8 do capítulo 5, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz. Reflitam essa luz, manifestem essa luz ao mundo. Então, aos casados, eu deixo aqui algumas palavras.
Se você é casado, não viva buscando seus próprios interesses dentro do seu casamento. Não olhe prioritariamente para as suas necessidades como as mais importantes, em detrimento das necessidades do seu cônjuge. Entenda, meu irmão, minha irmã, que o seu casamento não é sobre você. O seu casamento não é para você. O seu casamento é sobre Cristo. O seu casamento é para Cristo. A sua vida é para Cristo. Então viva para Ele dentro do seu casamento. Honre a Ele, sujeite-se a Ele dentro do seu casamento. Esposas, ajude o seu marido a ser um bom líder do lar. Apoie a missão do seu marido de ser um bom líder do lar. Aconselhe mais o seu marido. Critique menos. Ajude mais o seu marido. Reclame menos. Reconheça os esforços dele, mesmo que você ache que ele devesse se esforçar muito mais, mas reconheça os esforços que ele tem feito e, principalmente, ore por ele, para que Deus transforme o seu coração, para que Deus o encha do Espírito Santo e para que ele possa ser fiel ao Senhor dentro do casamento de vocês. Maridos, empenhe todo o seu esforço, toda a sua dedicação pelo bem da sua esposa, buscando o benefício da sua esposa. Acolha mais a sua esposa, grite menos, elogie mais a sua esposa, aponte menos o dedo para ela, reconheça as virtudes dela, mesmo que você ache que ela devesse desenvolver mais virtudes do que ela possui. Não se vingue da sua esposa com silêncio. Não se vingue da sua esposa com seu desprezo quando vocês se desentendem. Não faça isso. Pelo contrário, proteja a sua esposa. Proteja o coração da sua esposa. Cuide dela. Ame a sua esposa. E, principalmente, ore por ela, para que o Senhor a ajude a cumprir a sua missão dentro do casamento, para que o Senhor a encha do Espírito Santo. E antes de finalizarmos, eu quero deixar uma palavra breve para quem não está no contexto do casamento. Primeiro, aos solteiros que pretendem ainda se casar. Se você está nessa jornada, talvez do noivado ou mesmo da solteirice, entenda que o casamento não é sobre você. Não é para te servir e nem para te salvar de nada. O seu casamento, o seu futuro casamento, é sobre Cristo, é para Cristo. Então não deposite na ideia do casamento uma esperança de salvação. Não idolatre a ideia do casamento, mas aproveite o tempo da solteirice para servir ao Senhor, para se dedicar ao Senhor, para ler bons livros, para orar mais, para se doar mais no serviço da igreja. Não espere o casamento para que a sua vida faça sentido. Você encontra o sentido e a razão da sua vida em Cristo Jesus, não no casamento. Para aquelas pessoas que não são casadas e que não pretendem se casar mais, viúvos, divorciados, pessoas que não pretendem já ter um casamento ainda em sua vida, eu digo a vocês, se empenhem em viver essa relação de sujeição no contexto da igreja. Você faz parte dessa estrutura onde existe um cabeça e um corpo. E nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. E por isso a nossa sujeição a Ele precisa refletir para o mundo como que Cristo é o Senhor, como que Cristo de fato governa, como que Cristo de fato reina. Nós fazemos isso quando andamos em sujeição ao Senhor Jesus Cristo. Então viva essa relação gloriosa no contexto da igreja, se sujeitando ao Senhor e se sujeitando também aos seus irmãos, como disse o versículo 21, primeiro versículo que nós lemos hoje. E se por acaso você está ouvindo esse áudio
e não faz parte dessa relação gloriosa entre Cristo e a igreja, meu irmão, minha irmã, reconheça o amor de Cristo. Reconheça a entrega sacrificial do Senhor por você e se una ao corpo de Cristo, se entregue ao Senhor, faça parte da família dele. Decida viver uma vida não para você mesmo, porque quando você viver para você mesmo, enquanto você viver para você mesmo, a sua vida não encontra propósito e nem sentido. Mas decida viver uma vida de submissão ao Senhor, desfrutando do amor dele pela sua noiva, pela sua igreja. Eu te convido a fechar seus olhos para fazermos uma oração final. Santo Deus, amado Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que escutou esse áudio até aqui, essa aula, pedindo a Deus que o Senhor aplique essas verdades a cada coração. Nos ajude, Pai, a superar, a destruir os conceitos antibíblicos que a nossa cultura nos fez herdar e carregar. Que o nosso coração seja unicamente submisso ao Senhor Jesus Cristo, sujeito ao Senhor Jesus Cristo. Nos faça, ó Deus, quebrar todo orgulho, todo egoísmo, toda autossuficiência, que os maridos não olhem para si mesmos como mais importantes, não queiram oprimir suas esposas, pelo contrário, que amem, que protejam, que provejam, que cuidam das suas esposas, que eles possam, ó Deus, fazer o bem a elas, que as esposas, da mesma maneira, possam viver a sua missão dentro do casamento e possam apoiar a liderança dos seus maridos, que elas possam orar por eles e ajudá-los a se tornarem bons cabeças do lar, bons líderes do lar. Que cada uma das pessoas que escutou esse áudio até aqui, possam ser, ó Deus, cheias do Espírito. Encha cada um do Teu Espírito, para que possamos viver as Suas verdades, para que possamos Te honrar como o Senhor deseja, e que assim cada um de nós venha refletir a Sua palavra ao mundo. Em nome de Jesus. Amém.